CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia aos nossos ouvintes. Que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. Daremos continuidade ao estudo da Revista Espírita de 1858. Estamos na revista de número 6. O Evangelho a ser lido é o capítulo 10, Bem-aventurados que são misericordiosos. Instruções dos Espíritos, item 14. O perdão das ofensas. Quantas vezes perdoarei a meu irmão? Vós lhes perdoareis, não 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Eis um dos ensinos de Jesus, que mais deve impressionar a vossa inteligência e falar ao vosso coração. Comparai essas palavras de misericórdia com as da oração tão simples, tão resumida e tão grande em suas aspirações que Jesus deu aos seus discípulos, e encontrareis sempre o mesmo pensamento. Jesus, o justo por excelência, responde a Pedro: tu perdoarás, mas sem limites, perdoarás cada ofensa, tantas vezes quantas ela te for feita. Ensinarás a teus irmãos o esquecimento de si mesmo, que torna uma pessoa invulnerável contra o ataque, os maus procedimentos e as injúrias. Serás manso e humilde de coração, não medindo jamais a tua mansuetude. Farás, enfim, o que desejas que o Pai Celeste faça por ti. Ele não está sempre a te perdoar? Ele conta o número de vezes que o seu perdão vem apagar tuas faltas? Assim, Jesus, envolvidos no teu Evangelho, iniciamos o nosso dia em nossa casa de amor, estudando o perdão e estudando as mensagens trazidas pelo teu enviado Allan Kardec, que se encontram na Revista Espírita. Permita, Senhor, que ele também venha ao nosso encontro e nos inspire, nos ajude na compreensão dos textos que serão lidos e estudados. Rogamos ao nosso altivo, irmão querido e diretor da nossa casa de amor, que seja em nome dele, em nome da coluna de espíritos que sustenta o nosso CEAP, de Leon Denis, em nome de Allan Kardec, em nome do amor que vibra nesta casa, em nome do nosso amor, minha querida, mas acima de tudo, em nome do amor de Deus, nosso Pai, é que pedimos a devida permissão para darmos por iniciado os estudos da manhã de hoje. Que assim seja. Então vamos lá. Revista Espírita de junho, mês de junho de 1858. Teoria das manifestações físicas. Número 2. Que nós estudamos lá atrás, no número 1. Pedimos ao leitor que se reporte ao primeiro artigo que publicamos sobre o assunto. Este é a sua continuação e seria pouco inteligível se não se tivesse em mente aquele começo. Como dissemos, as explicações que demos para as manifestações físicas fundam-se na observação dos fatos e na sua dedução lógica. Concluímos de acordo com o que vimos. Como, porém, se processam na matéria eterizada as modificações que a tornam perceptível e tangível? Para começar,
Deixaremos falar os espíritos a quem interrogamos a respeito, juntando depois os nossos comentários. As respostas que se seguem foram dadas pelo espírito de São Luís. Concordam com o que anteriormente nos havia sido dito por outros espíritos. Agora tem que saber o que vocês querem. Querem que eu reveja lá a de número 1 e dê continuidade às perguntas aqui? Deixa eu ver aqui quando foi. Perigo iminente. Foi bem na revista na segunda revista, né? Ver se você acha aí. Eu vou ver na de número 4 aqui. Ver se eu acho que é bem na segunda. Enfim, eu vou dar continuidade aqui porque eu não encontrei. Achou aí? Então, estou aqui na de fevereiro de 2002. Ordem. Aqui na de fevereiro falou da escala espírita. Isolamento, a avareza, aí vim falando aqui do Sr. Home, pronto, vamos aqui, vamos às perguntas de hoje. Enquanto você procura aí, Tiago. Como pode aparecer um espírito com solidez de um corpo vivo? Pergunta que Kardec faz a São Luís. Como pode aparecer um espírito com solidez de um corpo vivo? Resposta. Ele combina uma parte do fluido universal com o fluido que se desprende do médium, apto para tal efeito. À sua vontade, o fluido toma a forma que ele deseja, mas em geral a forma é impalpável. Então vamos lá. Nós vimos materializações de espíritos feitas por Peixotinho. O nosso querido Chico estava sempre perto, tem fotografias do Chico com o Peixotinho fazendo materialização de espíritos. Tem aqui na internet várias fotografias. Sabemos que aquele cientista inglês chamado Douglas Home, a Douglas Home está na minha cabeça. O Douglas Home, um médium, fazia materialização. O que descobriu o quarto estado da matéria, o estado irradiante. Ele fazia pesquisa com um médium chamado Kate King, a médium, né? Kate Cad. E o espírito de Florence Cook se materializava. E ele ficava horas e horas com o espírito materializado. Cortava o cabelo, pesava o espírito, pesava a médium, cortava a unha. Como que isso acontece? Como que isso acontece? Eu estava lendo em casa lá John Wycliffe, né, um dos precursores da reforma protestante. Aí eu quero lembrar o nome do inglês aqui, vem John Wycliffe. Ele desenvolveu a ampola de raios, com os raios catódicos, ele desenvolveu o que precedeu ali o raio-x. Daqui a pouco vem na cabeça. Então ele está explicando aqui como se dá essa materialização. Combina a parte do fluido universal com o fluido que se desprende do médium. Então ele pega o fluido do médium de efeitos físicos, que doa esse fluido que a gente chama de ectoplasma, ecto, para fora, plasma, energia.
energia para fora, que o espírito, que o médium não é nenhum desses não. Não. Daqui a pouco vem. Então o médium doa o ectoplasma, vendo as fotografias na internet, sai feito um algodão doce por todos os orifícios do médium, pelo nariz, pelos olhos, pela boca, pelos ouvidos. Então aquela massa, feita um algodão doce, é que o espírito vai absorvendo e vai plasmando o seu perispírito. É parte, como ele colocou aqui, ó, ele combina o fluido universal, que está espalhado por todos os lugares, com o fluido que desprende do médium. Assim se dá, esse é o mecanismo da materialização. Então a vontade do espírito, ele usa a sua vontade, o fluido vai tomando a forma que ele desejar. Depois ele colocou, de forma geral é impalpável, mas pode ser palpável também. Tá bom? Pergunta número 2. Qual a natureza desse fluido? Resposta: fluido. Fluido, diz tudo. Fluido, olha o que ele respondeu. Qual é a natureza do fluido? É fluido. Fluido é fluido, fluido é matéria. É fluido. Pergunta número 4. É esse fluido que compõe o perispírito? Resposta: sim. É a ligação do espírito à matéria. É este fluido que dá vida a vida, o princípio vital? O princípio vital? Responde São Luís: sempre ele. Eu disse ligação. Então, o fluido vital, o ectoplasma, o perispírito, que é composto desse fluido, é um fluido, tudo é energia. Esse fluido é uma emanação da divindade? Não. É uma criação da divindade? Sim. Tudo é criado, exceto o próprio Deus. Então não é emanação de Deus, é criação. Não tem lá no Livro dos Espíritos a Trindade Universal, Deus, Espírito e Matéria? Deus é o Criador. Deus é a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. Então ele criou o Espírito e a matéria. É uma criação da divindade? Sim, tudo é criado, exceto Deus. O fluido universal tem alguma relação com o fluido elétrico, cujos efeitos conhecemos? Sim, é seu elemento. Tá vendo? Tudo é o mesmo princípio. Número 9. A substância etérea que existe entre os planetas é o fluido universal em questão? Resposta: ele envolve os mundos. Sem o princípio vital, nada viveria. Se uma pessoa subisse além do envoltório fluídico dos globos, pereceria, porque seu envoltório fluídico dele se retiraria para juntar-se à massa. Esse fluido vos anima, é ele que respirais. Então nós estamos imersos nesse fluido universal. Os planetas estão imersos nele, que é emanação de Deus, criação de Deus. Não é emanação de Deus, é criação de Deus. Todos estamos ligados, interligados através desse fluido, como os peixes no aquário. Agora, cada mundo
tem o fluido próprio, como a gente aprende no Livro dos Espíritos. Para aqui na Terra, a gente reencarnar na Terra, a gente absorve uma porção desse fluido que tem no planeta Terra. E quando a gente desencarna, esse fluido volta ao todo. Ele volta ao todo. E a gente vai ficar com o nosso perispírito. Entendeu? Que é o que a gente chama de duplo etéreo, que André Luiz diz que são emanações neuropsíquicas. Mas vamos continuar aqui. Esse fluido é o mesmo em todos os globos? Olha a resposta. É o mesmo princípio, mais ou menos eterizado conforme a natureza dos mundos. O vosso é um dos mais materiais. O princípio é o mesmo, porque é matéria. Mas ele será mais ou menos eterizado conforme o mundo. No planeta Terra ele é bem material, bem pesado. Desde que é esse fluido que compõe o perispírito, deve haver uma espécie de estado de condensação que até certo ponto o aproxima da matéria? Resposta: sim, até certo ponto, pois não tem as suas propriedades. É mais ou menos condensado conforme os mundos. Então esse fluido é mais ou menos condensado, ou como disse na resposta anterior, mais ou menos etéreo conforme o mundo. A Terra é um mundo pesado, materializado. Então aqui esse fluido é mais pesado. Caramba, vem Daniel Douglas Roma na cabeça. Você for falar Daniel Douglas Roma, John Wycliffe, eu falo toda hora. Toda hora eu faço o nome dele. Vê se alguém em casa aí me ajuda. O cientista é tão importante para a Inglaterra. A, B, C, tem que ir assim, né? D. 12ª pergunta. São os espíritos solidificados que levantam a mesa? Olha só, as mesas levantavam, as cadeiras. A pergunta que Kardec faz a São Luís. Então, o espírito se solidifica, quer dizer, o espírito se materializa e levanta a mesa? Resposta: essa pergunta ainda não conduzirá ao ponto que desejais. Quando a mesa se move debaixo de vossas mãos, o espírito evocado pelo vosso espírito vai retirar do fluido universal aquilo com que há de animar essa mesa com vida factícia. Esses são sempre produzidos por espíritos inferiores, ainda não inteiramente desprendidos de seu fluido ou perispírito. Assim preparada a sua vontade, isto é, a vontade dos espíritos batedores, o espírito atrai e a movimenta, sob a influência do seu próprio fluido desprendido por sua vontade. Quando a massa que quer levantar ou mover lhe é demasiado pesada, ele chama em auxílio espíritos que se acham em condições idênticas a dele. Penso que me expliquei com bastante clareza para ser compreendido. Eu acho que não, né? Se explicou bem para Kardec, mas se explicou aqui também. Então vamos lá. O espírito quer fazer essa cadeira levantar aqui e para lá. Isso era muito comum. Acontece ainda hoje manifestações físicas? Sim. Mas quando teve a ordem de Deus, para que os espíritos viessem para comprovar a realidade do mundo espiritual ao homem, isso era comum em qualquer reunião, em qualquer festa, em qualquer reunião de pessoas, em qualquer festa, as mesas se moviam.
tanto que se chama a dança das mesas. Aí o Kardec perguntou lá ao espírito de São Luís: vem cá, é o espírito que se materializa, ele pega a mesa com a mão e mexe para lá e para cá? E ele falou: não, não é assim. Ele pega o fluido do médium. Então eu vou pegar a energia da Selma, pegar a energia que ela tem uma energia para isso. Eu sou um espírito, esses espíritos são espíritos inferiores. Ele está dizendo aqui: eu pego o fluido universal, esse fluido que está espalhado aqui, misturo os dois e com a minha vontade eu dou uma vida factícia. Quer dizer, não é uma coisa verdadeira, é uma coisa fictícia. Não é nem fictícia, é factícia mesmo. É um factoide. Ela pega e ela se mexe para lá e para cá. Aí você pergunta, faz perguntas à mesa. A mesa vai e responde com pancadas, dando respostas inteligentes. Quer dizer, sou eu, espírito desencarnado, que peguei a energia da Selma, o fluido da Selma, misturei com o fluido cósmico universal e eu aqui movimento a mesa para lá e para cá com o meu pensamento. Como se fosse uma marionete. Então você quer atualizar isso? A senhora quer atualizar? A brincadeira do copo. Não fazem isso na escola? Pergunta o copo não se mexe para lá. Aí eles botam sim, um não. Aí, copo, fulano vai casar comigo? Não. A Selma é bonita ou é feia? Sim, é bonita. Então, como é que o copo vai dar a resposta? Aí o espírito pega a energia do médium que está ali, vai envolver aqui nesse copo com a energia universal. Aí você faz a pergunta: fulano vai casar comigo? E eu respondo não. Eu com a minha mente, eu espírito desencarnado, faço o copo se mover. Entendeu agora? Muito bem, deixa eu até beber essa água. Bom, ó, babei tudo. Hoje de manhã, eu não sei o que tem na minha mão. Eu peguei 2 ovos, o ovo pulou da minha mão, pá, no chão. Caiu, estourou no chão. Aí eu fui pegar lá o pano, a vassoura pula da minha mão. O negócio está esquisito. Teve outra coisa lá também que aconteceu. Eu falei: deixa eu ir pro centro lá rezar, dá passe daqui a pouco. Então vamos lá. É energia. É essa energia que o espírito pega e vai trabalhar com a vontade dele. É essa energia. Vamos lá. (13) Os espíritos chamados em seu auxílio são seus inferiores? Resposta: quase sempre são iguais. Frequentemente vêm por si mesmos. Então eu preciso de ajuda. Pode desligar, dona Berenice. Eu preciso de ajuda para movimentar. Eu chamo um espírito igual a mim para me ajudar. Da mesma elevação. E frequentemente eles vêm por si mesmos, né? Vê a situação e vêm para ajudar. Compreendemos que os espíritos superiores não se ocupem de coisas que eles são inferiores. Mas perguntamos se pelo fato de serem desmaterializados, teriam o poder de fazer caso tivesse vontade? Resposta: tem a força moral, como os outros têm a força física. E quando necessita desta, servem-se daqueles que a possuem. Não vos foi dito que eles se servem dos espíritos inferiores como os servis dos carregadores? O que ele perguntou? Ele disse que para fazer o movimento das mesas são espíritos inferiores, espíritos batedores, simples que ali estão. Aí Kardec foi e perguntou: mas um espírito superior pode fazer? Sim, mas ele vai pedir alguém para fazer. Chegou um caminhão de cimento aí para descarregar, tem na obra ali. Aí chega, 20 sacos, 50 sacos de cimento. Eu não vou pegar nenhum, não dá.
não dá mais para mim. Agora, o trabalhador ali braçal, ele bota dor na cabeça e leva brincando. Ainda fica um com o outro, zoando um ao outro, para ver quem pega mais saco, né? Vem com ele na cabeça e bum, bota no chão, bota na cabeça, bum. Eu vi o cara com 3 sacos de cimento na cabeça. Eu vou fazer isso se ele pode fazer? É a mesma coisa, o espírito superior vai chegar e vai mandar: ô Selma, faz isso aí, ó. Esse trabalho é para você. Então eles têm a força moral, eles têm a elevação moral. O Daniel Douglas Home, ele fazia materialização também. Aí ele faz uma pergunta aqui, ó: de onde vem o poder especial do Sr. Home? Resposta: de sua organização. Que organização é essa? Organização física. Ele tinha fluido em abundância. Eu não tenho, ele tem. A Selma tem, você não tem. É da organização. Por isso que Kardec fala que a mediunidade está erradicada no organismo. É organização física. O que há nela de particular? Então, o que ele tem que eu não tenho? O que há nessa organização em particular? Aí São Luís pergunta. A pergunta não é precisa. Aí Kardec pergunta. Perguntamos se trata de sua organização física ou moral. Aí ele falou: eu disse organização. Entre as pessoas presentes, alguém que possa ter a mesma faculdade do Sr. Home? Resposta: tem-na em certo grau. Não foi um de vós quem fez mover a mesa? Quer dizer, tem num certo grau. Tem, mas não tem igual a dele, ele tem mais. Essa organização, ele falou, é organização, ela é física, mas também está no perispírito, por isso que ele disse assim, é organização. Não está no perispírito e no corpo físico, se exterioriza no corpo físico. Quando uma pessoa faz mover um objeto, é sempre com o auxílio de um espírito estranho ou tal ação pode ser exclusiva do médium? Resposta: algumas vezes o espírito do médium pode agir sozinho. Na maioria das vezes, entretanto, é com o auxílio dos espíritos evocados. Isto é fácil reconhecer. Então, por exemplo, tinha uma médium russa, Nina Kolavodski, o nome desse aí, Ela botava um objeto dentro de um aquário de vidro fechado e ela movimentava o objeto de fora, com o pensamento, com o fluido dela. Então pode sim o médium fazer isso, pode. Agora, na maioria das vezes, é o espírito que faz. É fácil analisar, como ele disse, porque isso acontece à revelia do médium. O que é a revelia do médium? Sem que o médium queira fazer, a coisa vai acontecer. Pode acontecer até ele querendo, ele bota a mão ali para se movimentar, pede a Deus para ajudar, como a gente vê nas fotografias, mas ele não sabe a hora que vai movimentar. De repente a mesa sai, ele tira até a mão, a mesa vai para lá, vem para cá, dá a resposta. Isso o médium não faz. Então é fácil discernir quando é espírito e quando é o médium. Então normalmente é o médium. William Crookes. Obrigado a Galhardo. É William Crookes. W. Crookes, William Crookes. Caramba. Eu ia falar A, B, C, D, não ia falar o W, não ia. E pior que eu estou aqui lendo e tentando lembrar. E eu falo isso toda hora. Toda hora. Então, William Crookes, um grande cientista, que por causa dessas movimentações, que estava uma febre no mundo inteiro, então o governo em inglês chamou William Crookes, que era um homem sério, reconhecido no meio científico. Ele foi tão importante lá na época dele, né, século XIX, ali, quanto foi Isaac Newton na sua.
Então ele foi chamado para desvendar esse mistério e dizer, olha, se for fraude, você vê isso aí. Ele falou que tudo bem, ele concordava, mas ele tinha que analisar, pesquisar. Ele pesquisou durante 4 anos o médium Kate King, que era um médium de efeitos físicos, que materializava um espírito chamado Florence Cook. E ele, em laboratório, fez isso, com algumas pessoas assistindo, ele tirou fotografia do espírito, enfim. Tá? Pergunta número 20. Como é que os espíritos aparecem com a indumentária que usavam na Terra? Porque o espírito vai aparecer de roupa, não vai aparecer pelado. A roupa era aquela que lembra a Terra. Como é que ele aparece com essa roupa? Resposta: muitas vezes tem apenas a sua aparência. Aliás, para quantos fenômenos entre vós não tendes solução? Como é que o vento, que é impalpável, arranca e quebra árvores, que são matéria sólida? Aí Kardec insiste na pergunta: que entendeis ao dizer que a indumentária tem apenas a sua aparência? Aí ele responde: ao tocá-la, nada se encontra. 22. Se bem compreendemos o que dissestes, o princípio vital reside no fluido universal. Dele, o espírito extrai o envoltório semimaterial que constitui seu perispírito, e é por meio desse fluido que atua sobre a matéria inerte, por meio desse fluido que atua sobre a matéria inerte. É isso mesmo? Resposta: sim. Isto é, ele anima a matéria por uma espécie de vida factícia. A matéria se anima pela vida animal. A mesa que se move sob vossas mãos vive e sofre como animal, obedece por si mesma ao ser inteligente. Não é ele que a dirige, como o homem com um fardo. Quando a mesa se ergue, não é o espírito que a levanta, é a mesa animada que obedece ao espírito inteligente. 23. Desde que o fluido universal é a fonte da vida, será ao mesmo tempo a fonte da inteligência? Resposta: não, o fluido apenas anima a matéria. Então vamos lá. Fluido, é matéria. Quem anima é o espírito, que é o ser inteligente, para dar as respostas. Quando ele falou da roupa, o espírito pensa na roupa que ele quer. Ele pensa. O seu perispírito ali, ou com o fluido, ele vai colocar a roupa. Ele cria com o fluido cósmico universal a roupa que ele veste. Só que se você não vê, você não está vendo os espíritos aqui. Agora, se ele se materializar, você vai ver a roupa. Como William Crookes fazia, ele cortava pedaço do cabelo do espírito, cortava um pedaço da roupa, do vestido e analisava. Agora, aquilo ali, ele não tem uma duração longínqua. Daqui a pouco ele se desfaz. Porque ele está animado ali pela vontade do espírito. Assim os objetos que eles fabricam. Se ele materializar uma rosa, aqui, a Lourdinha está aqui e materializou uma rosa para mim. Que rosa cheirosa, obrigado. Ela não vai durar a vida toda. Ela tem um tempo. É diferente da matéria que a gente tem aqui. Da matéria. Mas o princípio dessa matéria, da mesa, por exemplo, é o mesmo princípio do perispírito. A origem é a mesma, é única. Tá? Então vamos lá, vamos ver aqui o comentário de Kardec. Grande pra caramba, né? Vamos ver se dá para eu terminar aqui o comentário. Só o comentário, dá tempo sim. Essa teoria das manifestações físicas oferece vários pontos de contato com a que demos.
embora difira, quer dizer, é diferente, em certos aspectos. De uma e da outra, ressalta um ponto capital: o fluido universal, no qual reside o princípio da vida. É o agente principal dessas manifestações. E esse agente recebe o impulso do espírito, quer seja encarnado, quer errante. Esse fluido condensado constitui o perispírito, ou invólucro semimaterial do espírito. Quando encarnado, o perispírito está unido à matéria do corpo. Quando em estado de erraticidade, fica livre. Então vamos lá. Vou falar de novo devagar para vocês entenderem. Esta teoria, quer dizer, essa teoria que a gente acabou de estudar, que o espírito se materializa com o fluido do médium e com o fluido universal, oferece vários pontos de contato com que demos, embora difira em certos aspectos. De uma e de outra ressalta um ponto capital: o fluido universal, no qual reside o princípio da vida. O fluido universal, o qual reside o princípio da vida, que é o princípio vital. Eu vou dizer para vocês o que é princípio vital. É o agente principal dessas manifestações. E esse agente recebe o impulso do espírito, que nós explicamos aqui, quer seja encarnado, quer errante. Esse fluido condensado constitui o perispírito, o invólucro semimaterial do espírito. Quando encarnado, o perispírito está unido à matéria do corpo. Quando em estado de erraticidade, fica livre. Então, como é que você é? Como é que você é constituída, Selma? Você tem um corpo físico, que eu estou vendo daqui. Você está me vendo também. Então, a gente tem um corpo físico. Além do corpo físico, você tem um corpo espiritual, que é o perispírito. E você é um espírito. Quando você morrer, morreu a Selma, vai chegar a notícia aqui, a Selma morreu. Vem pro centro, viu, Selma? Não vai ficar na rua não, vem pro centro. Selma morreu. Aí a Selma aparece aqui, quer falar comigo. Seu Nilton, eu não sei o que aconteceu comigo. Eu não estou vendo a Selma, ela vai ficar falando, eu não vou ouvir. Tem que perguntar para a Dilane, viu? A Dilane vê, eu não vejo não. Eu nem escuto. Se você começar a falar com a pessoa, não escutar você, não te ver, morreu, tá? Morreu. Aí você está o quê? Com o seu corpo espiritual, ou seja, o perispírito, que é a mesma coisa. Corpo astral, corpo espiritual, perispírito. O corpo físico morreu. O corpo físico morreu. Vão fazer o enterro do corpo, ou vão cremar o corpo. O corpo é matéria. É igual uma camisa. Hoje eu tirei uma camisa que eu não vi. Poxa, eu tenho que dar um jeito lá no meu guarda-roupa. Um cupinzinho lá, como é que é o nome daquilo? A traça. Fez um bocado de buraquinho na camisa. É traça? É traça. Tem que ver o que eu coloco ali. Poxa, minha camisa novinha. Fiquei danado da vida. O que eu fiz com a camisa? Eu tirei a camisa, eu não quero mais essa camisa. Não vou usar mais a camisa. A camisa dessa aqui. Aqui, até bonitinha a camisa. Poxa, estragou a minha camisa. Ficou ficou uma peneira. Fizeram um monte de buraquinho. Vou pegar a camisa, não quero mais, não me serve mais. Posso jogar fora, posso dar boteria para o pessoal da obra ali. Para a obra dá para trabalhar. A camisa não me serve mais. Eu sou a camisa? Não. Eu não sou a camisa. Botei uma outra camisa. E foi a que eu botei de manhã para vir para cá. Botei uma outra camisa. É a mesma coisa. Eu sou o corpo físico? Não. Eu uso o corpo, assim como eu uso a camisa. O corpo vai morrer, eu vou dar. Vou dar para quem? Também vou doar. Vou doar para a terra, para as minhocas comerem. Vai para lá.
Eu não quero mais meu corpo físico. Não dá mais para usar esse corpo. Aí eu fico com o meu corpo espiritual. Aí o espírito tem um corpo espiritual. Mas você continua pensando, sentindo. Igual eu falei, a Selma vai ficar aqui. Seu Nilton, tem uma coisa estranha comigo, eu não vou nem estar aí. Seu Nilton, a mão dela vai passar direto. Porque eu não vejo, eu não escuto. Aí você vai concluir, eu acho que eu morri. Aí vai pedir ajuda aí para o altivo, para quem estiver aí. Então, é isso que é o perispírito. E quando eu estou no corpo físico, por que o corpo morre? O corpo morre porque sai uma energia, essa energia que é o fluido vital. Ó, esse ar-condicionado está desligado, ele está sem energia, está morto. Aquele aparelho lá está ligado, ele está vivo, ele está com a energia, não está? Eu estou vivo, eu estou com a energia vital, é a energia vital que mantém a gente vivo. Eu morro por quê? Porque é o esgotamento dos órgãos, como está no livro dos Espíritos, é a saída dessa energia vital. Então Kardec está dizendo aqui que é essa energia que é o móvel de toda essa ação aí da manifestação dos espíritos. Tem gente que tem muito, que doa, como a gente sabe, está em forma de algodão, um ectoplasma. Tanto que, quando a pessoa participa de uma reunião de materialização, ela fica esgotada. Entendeu, Selma? Tá difícil isso? Não. Entendeu? Zero. Muito bem. Então, sonhou. Ela está contando que sonhou com a mãe, que nunca tinha visto a mãe desde que ela morreu. E ontem ela sonhou com a mãe falando do filho. Agora ela mostrou o lugar onde você tem que ir. Tem que ir lá em Madureira, então. Ora, duas questões se apresentam: a da aparição dos espíritos e a do movimento que imprime aos corpos sólidos. Então, uma coisa é o espírito se materializar, como fez lá William Crookes com Kate King, com Florence Cook, é o espírito se materializar. Outra coisa são os móveis se moverem, as cadeiras, as mesas. Quanto ao primeiro, quer dizer, a aparição dos espíritos, diremos que, no estado normal, a matéria eterizada do perispírito escapa à percepção dos nossos órgãos. Só a alma pode vê-la, quer em sonhos, que em estado sonambúlico, ou ainda semi-adormecida, o que a senhora acabou de contar. Ele está com o perispírito dele, só dá para ver um ao outro as almas, quem já morreu. A gente normalmente não vê, a não ser que seja médium. Ou vai ver em sonho, como foi o caso da senhora. Ou num estado sonambúlico. Ou ainda semi-adormecida. Numa palavra, sempre que houver suspensão total ou parcial da atividade dos sentidos, quando o espírito está encarnado, a substância do perispírito acha-se mais ou menos intimamente ligada à matéria do corpo, mais ou menos aderente,
se assim podemos dizer. Em algumas pessoas, há uma como emancipação desse fluido, em consequência de sua organização, e é disto o que constitui propriamente os médios de influência física. Em função da organização, tem gente que tem muita energia, que é o ectoplasma. Emanado do corpo, esse fluido se combina, segundo leis que ainda não nos são desconhecidas, com aquele que forma o envoltório semimaterial de um espírito estranho. Disso resulta certa modificação, uma espécie de reação molecular que lhe altera momentaneamente as propriedades, a ponto de os tornar visível, em certos casos tangível. Este efeito pode produzir-se com ou sem o concurso da vontade do médium. Precisa o médium ter vontade, a revelia do médium, que nós falamos. E é isto que distingue os médiuns naturais dos médiuns facultativos. Médium natural, aquilo é espontâneo. O médium facultativo é o que controla o fenômeno. Médium natural, o fenômeno controla o médium. Médium facultativo, o médium controla o fenômeno. A emissão do fluido pode ser mais ou menos abundante, daí os médios mais ou menos potentes, e como não é permanente, explica a intermitência daquele poder. Enfim, se levarmos em conta o grau de afinidade que pode existir entre o fluido do médium e o de tal ou qual espírito, compreender-se-á que sua ação se possa exercitar sobre uns e não sobre outros. Quer ver? Só para vocês terem uma ideia. Peixotinho. Que caramba, nada disso. Materializações de espíritos. Tá aqui. Aqui tem uma aqui, Materialização espiritual é quando o espírito usa o ectoplasma para criar imagem. O médio. Esse aqui acho que é o Daniel Douglas João. Deixa eu ver aqui para mostrar para vocês. Vou botar outro aqui. Materialização de espíritos com Peixotinho. Quero ver as fotografias. Não quero ver vídeo aqui, acho que dá para eu ver. Aqui dá para ver o rosto do espírito, não está todo de branco, dá para ver. Eu quero ver aqui o Peixotinho. Deixa eu botar aqui Peixotinho. Aí vem Pichote. Que Pichote nada. Para vocês verem, quem está em casa pode ver isso. Ele deitado e exalando o ectoplasma. Como é que sai? O que é esse ectoplasma? Só dá para ver quem está aqui perto. Deixa eu ver uma outra. Esse aqui dá para ver bem. Olha aqui saindo da boca do médium, feito um algodão doce. Vocês estão vendo aí? Tá vendo? Ele está ali dormindo, né? Tá apagado. Aí sai isso aí, sai da boca, sai do nariz, sai do ouvido. Então, se vocês pegarem aqui, vocês vão ver muito isso. Interessante, né? Tá vendo? Saindo da boca e do ouvido. Feito uma gaze. E aqui, do lado, o espírito vai se envolvendo nessa gaze e aparece o rosto do espírito. É uma mulher. Tá vendo? Bem nítido. É isso que a gente está estudando aqui, né? Teoria. E para a gente terminar, aquilo que acabamos de dizer, evidentemente se aplica também à força mediúnica, no que concerne ao movimento dos corpos sólidos. Resta saber como se opera esse movimento. Então é essa mesma força que o espírito pega, esse ectoplasma, essa energia, que mistura com a energia do que está espalhado aí,
no ambiente, envolve o objeto e movimenta o objeto. Entenderam? Com essas pesquisas, com as pesquisas que o William Crookes fez, não tem como duvidar do mundo espiritual, é patente. É patente, é só ver, é só ler, é só estudar, tem fotografia, tem tudo. Não tem como você dizer que não existe a vida espiritual. As pessoas dizem assim, ninguém veio de lá para me contar, né? Toda hora vem, toda hora fala com a gente, influencia a gente e veio de tal maneira que chega a aparecer para muita gente. Olha lá, a sua mãe conversando com você, né? Pois é, tem dúvida de que ela está viva? Está viva, só mudou de roupa. Ela tirou a roupa física, isso aí foi embora. Mas ela não era o corpo. Nós não somos o corpo físico. Nós somos espíritos. Espírito. Onde é que nós estamos? Conforme as respostas acima, a questão se apresenta sob um aspecto inteiramente novo. Assim, quando um objeto é posto em movimento, arrebatado ou lançado no ar, não será o espírito que o pega, o empurra ou levanta, como nós o fazemos com a mão. Ele, por assim dizer, o satura com seu fluido pela combinação com o do médium e assim momentaneamente vivificado, o objeto age como se fosse um ser vivo, com a diferença de que, não tendo vontade própria, segue o impulso da vontade, do espírito. E essa vontade, tanto pode ser o espírito do médium quanto o espírito estranho, e algumas vezes de ambos, agindo de acordo conforme sejam ou não simpáticos. A simpatia ou antipatia que pode existir entre o médium e os espíritos que se ocupam desses efeitos materiais explica por que nem todos são aptos a provocá-los. Então a mesma coisa, vamos supor que isso aqui seja uma bengala. A minha bengala vai fazer o que eu quero. Vou bater aqui para chamar o Tiago. A bengala tem inteligência? O papel tem inteligência? Não. Sou eu que estou usando aqui para bater. O espírito faz a mesma coisa. Usa o fluido, envolve e com o pensamento dele movimenta o objeto. Entenderam? Desde que o fluido vital emitido de alguma maneira pelo espírito dá uma vida factícia, eu dei uma vida factícia a esse papel. Esse papel tem vida? Não. Se eu botar aqui, ele vai ficar aqui ó, até não sei lá quantos anos. Ele vai para ele se consumir aqui. Vai ficar no mesmo lugar, do mesmo jeito. Agora eu vou dar uma vida factícia a ele. Eu peguei ele e usei como objeto para chamar alguém. Então estou batendo ali. Tem uma vida factícia. Ele não tem vida própria. Eu que estou dando uma vida factícia. Quer dizer, uma vida artificial. Pronto, larguei e não tem mais. Então, a mesa tem uma vida artificial. Porque sou eu que movimento a mesa com o meu pensamento. O copo. Entendeu? O espírito faz isso. Então é o espírito quem dá vida ao corpo, por meio do seu perispírito. Fica ali unido enquanto a organização o permite. Quando se retira, o corpo morre. Agora, se em lugar da mesa a madeira for talhada em estátua, e se agirmos sobre essa do mesmo modo que sobre a mesa, teremos uma estátua que se desloca do lugar, que responderá por movimentos e pancadas. Numa palavra, uma estátua momentaneamente animada de uma vida artificial, que luz lança essa teoria sobre uma porção de fenômenos até aqui inexplicados. Quantas teorias e efeitos maravilhosos se explicam? É toda uma filosofia. Qual é a importância da gente saber disso? Qual a importância? A importância está da gente não ter dúvida sobre a vida do espírito e a ação do espírito da matéria. E hoje ainda acontece na nossa casa, para chamar atenção. Ó, tem uma menina que vem aqui, que está estudando aqui, por quê? A luz acende, apaga, a televisão liga sozinha, a torneira abre, fecha.
O que é isso? Ela começou a vir, a trabalhar, a estudar, parou. Ela cheia de energia, dentro de casa, sem fazer nada, os espíritos pegam a energia e começam a brincar. Esconde objetos. Ela começou a trabalhar, começou a estudar, começou a orar. Aí são espíritos zombeteiros que estão mexendo com ela. E por que Deus permite? Permite para chamar a atenção dela. Ó, tem alguma coisa além da vida. Tem alguma coisa além. Acorda para o mundo espiritual. Entenderam? Alguma pergunta? Então a Selma está dizendo que na casa dela ele via as luzes acender e apagar e o interruptor ir para cima e ir para baixo. E depois ela viu o pai. O pai veio chamar a atenção. O pai veio chamar a atenção, dizer para você, a morte não existe, Selma. Para com essas coisas que você está fazendo aí. Para com isso. Você vai se dar mal. Você sabe o que você está fazendo, né? Não pode. Já parou? Então vamos lá. Que Jesus abençoe a nossa casa, que abençoe o nosso dia, que Jesus abençoe a todos nós. Muito obrigado pela oportunidade que nos destes de estudar em nossa casa de amor. Muito obrigado ao Tivo, muito obrigado às queridas irmãs que muito têm nos ajudado. Muito obrigado, minha amada e querida Lourdinha. Em nome desses irmãos queridos, em nome de Leon Denis, de Allan Kardec, em nome do amor, do nosso amor, Lourdinha, do teu amor, Senhor, mas acima de tudo do amor de Deus, nosso Pai, é que damos por encerrados os estudos da manhã de hoje em torno da Revista Espírita. Que assim seja.